E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Vídeo tardezinho hoje, por mais um dia. Vamos falar já do jogo de Espanha e Arábia Saudita, que foi 4-0 para a seleção da Espanha, né? E eu queria falar com vocês, principalmente sobre Lamine Yamal, apesar dele não ter sido talvez o melhor jogador em campo, porque o Oyarzabal jogou muito, né? Mas o Yamal foi muito bem, né? Independentemente, Yamal foi muito bem. E eu queria falar sobre o fator Lamine Yamal e como isso realmente influencia no futebol da Espanha, né? A gente viu a Espanha empatando com o Cabo Verde sem muita variabilidade de jogo, um negócio muito monótono. E agora a gente vê a Espanha metendo 4-0 na Arábia Saudita, a Espanha finalmente chegando, estreando na Copa do Mundo, né? Porque aquela Espanha não era a Espanha que a gente conhece. Então, rapaziada, vamos lá. Por que eu digo o fator Lamine Yamal, né? Ah, mas ele não foi o melhor em campo, ele não acertou todos os dribles, ele, enfim, etc. O gol que ele fez foi embaixo do gol, blá, 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 enfim. Por que eu digo o fator Lamine Yamal? Cara, é porque eu vou comparar aqui, fazer uma comparação com vocês, vamos ver se vocês entendem. No basquete, a gente tem muito o que a gente fala, né, da gravidade do Curry, que na dinastia do Golden State Warriors, o Curry teve o fator gravidade, o fator Curry, que fazia muitos marcadores do time adversário irem para cima dele, marcarem às vezes dupla, tripla nele e deixarem os seus companheiros livres. E eu queria comparar com o Lamine Yamal porque, apesar do Yamal ter feito gol, apesar da maioria das bolas sendo o Yamal, esse fator gravidade funciona muito na Espanha e um pouco no Barcelona também, mas vamos falar da Espanha para mostrar como isso muda. Então, a Espanha, ela, sim, fez um jogo muito melhor, obviamente. O Oyarzabal jogou demais, que não ficou 30 minutos sem receber uma bola, maior tempo da história das Copas no jogo passado. Mas, além de ter o Yamal driblando, fazendo o que ele faz, chutando de longe, achando passes, a gente tem esse fator, porque sempre que o Yamal pega na bola, vem 3, 4 jogadores para marcar ele. 4 jogadores da Arábia Saudita, 3 para marcar ele. Nunca era nem marcação dupla. E aí, o time da Arábia Saudita se movia muito para anular o Yamal e deixava muitos espaços abertos. Então a gente via o Pedri jogando com liberdade, o Dani Olmo jogando com liberdade, o próprio Oyarzabal jogando com muita liberdade, chegando bastante e recebendo muitas bolas com tranquilidade. O Alex Baena, que eu achei que foi meio mal, mas recebendo bolas às vezes num contra um, às vezes sozinho. Então, assim, esse fator gravidade do Lamine Yamal influenciou muito no jogo da Espanha e influencia diretamente no futebol que a Espanha pratica, né? Porque como a Espanha ela é dependente do Lamine Yamal, querendo ou não, a gente viu nessa Copa do Mundo, esse fator da bola não só ir para ele todas as vezes, mas conseguir chegar com mais tranquilidade a outros jogadores porque ele está em campo, mesmo que ele não esteja participando direto, é um negócio muito impressionante da gente observar, né? Então, cara, vamos falar da partida dele em si, né? Lamine Yamal jogou só 45 minutos, saiu no intervalo e no segundo tempo a gente pôde ver uma Espanha um pouco mais monótona, uma Espanha um pouco mais próxima do que foi com o Cabo Verde, mas ainda assim uma Espanha melhor, né? E aí a gente vê esse negócio do fator Lamine Yamal que eu acabei de dizer escancarado, porque a Espanha, o primeiro tempo da Espanha foi muito superior ao segundo. A Espanha ganhou de 3-0 no primeiro tempo e ganhou de 1-0 o segundo tempo, porque no final foi 4-0, mas 3 gols foram no primeiro. E coincidentemente, né, ou não, o Yamal saiu no intervalo e não jogou o segundo tempo. E ele jogou bem, assim, achei uma boa partida dele, não achei que foi o melhor em campo, porque acho que o Oyarzabal jogou muito, fez 2 gols, enfim, se tornou o 7º maior artilheiro da história da Espanha. Mas gostei da partida do Yamal, ele não estava se omitindo, estava indo para cima bastante, mas às vezes meio travado pelo tanto de adversários que estavam marcando ele, né? Cara, apesar do gol, o gol dele foi embaixo do gol, né? Assim, um gol tal, mas não reflete só, não é só o gol que resume a partida dele, né? Ele conseguia criar chances, oferecer perigo. Gostei da partida do Lamine Yamal. Da Espanha, no geral, a Espanha, novamente, a Espanha propondo o jogo, a Espanha com a bola, a Espanha da posse de bola, que é o que vai ser a Espanha, a tal da fúria espanhola, vai sempre ser isso. A gente não esperem algo diferente da Espanha, apesar se a Espanha perdesse hoje no terceiro jogo, ia jogar do mesmo jeito, porque é o jogo da Espanha, é a característica espanhola, e eles não vão mudar isso, né?
Cara, o Nico Williams também entrou, não entrou tão bem assim, mas achei melhor do que na estreia, né? Estreia tudo bem que jogou só 5 minutos, mas o Nico Williams achei também um pouco mais participativo do que ele foi na temporada inteira, né? Porque a temporada dele foi picotada assim por lesões, mas quando ele jogava, eu acho que ele jogava abaixo, né? E ele entrou bem até, assim, razoavelmente bem, conseguiu participar, conseguiu criar alguns lances, coisa que a gente não tava vendo tanto ele fazer na temporada, né? Oyarzabal, cara, o Oyarzabal jogou muita bola mesmo, recebia várias bolas em condução, fez o primeiro gol ali num bate-rebate, o segundo um gol mais individual, vamos dizer, né? E aí, cara, ele individual assim, né, oportunista, que eu quis dizer, né, confundi as palavras. Mas ele é um muito bom jogador, muito bom, muito promissor, assim, era muito promissor, né, e já vem, e é uma realidade, já é ídolo da Real Sociedad, e muita gente não conhece ele por ele não jogar em Real Madrid, Barcelona, mas é um jogadoraço, cara, um jogadoraço que era ponta, né, era um ponta que ele se lesiona, e aí ele começa a mudar um pouco, porque ele rompe o ligamento do joelho, né? E aí quando ele volta, ele não é mais o mesmo e ele começa a se adaptar para jogar como um falso 9 barra ataque centroavante, né? E é o que ele faz hoje na Espanha e faz muito bem e conseguiu se tornar aí o sétimo maior artilheiro da história da Espanha e tem 10 gols nos últimos 8 jogos, dos últimos 9 contando com esse, são 11 gols, na verdade, nos últimos 9 jogos com a Espanha, o Oyarzabal, né? Cara, a Espanha eu acho que ela só cruza o Brasil em final, né? Se passar em primeiro, normal, que seria o normal. Vai enfrentar o Uruguai ainda na terceira rodada, provavelmente decidindo a vaga, o primeiro lugar, né? Porque provavelmente o Uruguai vai ganhar agora de Cabo Verde. E a Espanha ganhou, e como os dois empataram, provavelmente vai ser decidido isso na última rodada. Mas eu ainda acho que a Espanha é favorita contra o Uruguai também não mostrou um futebol muito vistoso na estreia contra essa própria Arábia Saudita, então acho que vai dar a Espanha em primeiro, e aí só cruzaria o Brasil numa eventual final, né? E aí, cara, assim, talvez pegaria uma França na semis, o que seria um jogaço, aço de bola. E, cara, eu peguei aqui pra falar só do jogo da Espanha, porque eu queria falar de Yamal, óbvio, mas eu queria mostrar do que essa Espanha é capaz, né? A gente ficou como a Espanha da primeira rodada, a Espanha do Vozinha, que fez milagres e milagres, e a Espanha impotente, mas a Espanha com o Yamal e talvez com o possível Nico Williams nos próximos jogos, vai se tornar uma Espanha ainda mais forte do que foi hoje, e preocupa o Brasil de uma impossível final, preocupa as outras seleções que iriam jogar contra, né? A Espanha que a gente realmente conhece. Então, as características, assim, a Espanha, obviamente, posse de bola, gira muito em torno do meio campo. O Olmo também entrou no lugar do Fabián Ruiz, o que trouxe a Espanha uma Espanha mais ofensiva, né? Não uma Espanha tanto de controle de meio campo, porque o Olmo, apesar do Pedro e Rodri, que são gênios da bola, jogadores excepcionais, o Olmo é um cara mais avançado, né? Um meia atacante do que um meia armador, né? O Fabián Ruiz é basicamente um segundo volante, né? Não é nem um meia armador, quem arma o time é o Pedri. Mas o Olmo, ele é esse cara mais de carregar a bola, de tabela, atacar, chutar, pisar na área, coisa que os outros dois não são tanto. E muda a característica um pouco desse meio campo da Espanha, vira mais dinâmico e um meio campo que ataca mais, que foi o que a gente viu hoje, né? Acho também que a Arábia Saudita não estava totalmente retrancada como o Cabo Verde, acho que a Arábia Saudita só não conseguiu jogar mesmo, porque eu acho que Cabo Verde nem tentou jogar, né? Cabo Verde foi pra furar a bola e se retrancar. E se conseguisse alguma coisa, um empate, que foi o que aconteceu, era a festa, né? E foi a festa que foi. Já a Arábia Saudita, acho que a Arábia Saudita, desde a última Copa, vem tentando jogar um pouco mais de bola, não só se fechar, desde aquela vitória contra a Argentina, e aí começou a se mudar um pouco do que a Arábia Saudita jogava, e ser um time que propõe um pouco mais, né, com o Al Dawsari, que é muito bom jogador, que joga no Al Hilal a vida inteira, é ídolo lá, e muita gente também não conhece por isso, mas é muito bom jogador, camisa 10 e capitão da seleção saudita. Eles conseguiram um empate contra o Uruguai, jogando pior, é verdade, mas conseguiram e tentaram não propor jogo, mas tentaram jogar, né? Não tentaram só se retrancar, não conseguiram e a Espanha ganhou o jogo com facilidade. Cara, acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês.
um videozinho mais curto hoje, não consegui falar sobre os jogos de ontem, mas também nada demais, né? A gente provavelmente vai pegar o Japão nas 16avos e aí eu falo pra vocês mais sobre a seleção do Japão, o que a gente tem que se preocupar, então fiquem atentos. Esse foi o vídeo, né, rapaziada? Muito obrigado, valeu, falou e fui!